Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia conosco na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, dos versículos de número 12 até o versículo de número 27. Você que está na sua casa também pode participar dessa leitura, abrindo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 12, do versículo de número 12 ao versículo de número 27. Quero convidar o presbítero Francisco Alencar para fazer esta leitura conosco nesta oportunidade. Graças a Deus, a paz do Senhor a todos, amém. A leitura bíblica já foi anunciada, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Vamos ler de forma alternada. Porque assim como o corpo é uma só unidade, tem muitos membros, todos os membros do corpo, ainda que muitos formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. Porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, não sou olho, e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas na realidade, Deus colocou os membros no corpo, cada um conforme quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são essenciais. Os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Ao passo que os membros mais apresentáveis não tem necessidade disso, mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra ao que tinha falta dela. Aleluia. Mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Amém. Amém. Soberano Deus, Pai Celestial, te louvamos, Pai querido, por mais essa oportunidade. Temos lido, Senhor, uma porção da Tua Palavra. Nesta hora te pedimos, Senhor, a graça e a sabedoria para que assim possamos entendê-la, Senhor. Dá, Senhor, vitória a cada um do Teu povo, daqueles que estão presentes nessa noite. Fala, Senhor, aos nossos corações. Nós oramos com muita gratidão e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, eu quero chamar a atenção dos irmãos nesta oportunidade para meditarmos um pouco na palavra de Deus sobre o tema o que é a igreja e também neste mesmo sermão o que é a seara. O que é a igreja de Deus e por que devemos fazer parte da igreja de Deus? E o que é a seara e por que devemos nos preocupar com ela, em fazer algo
por ela. Primeiro, sobre o que é a igreja. A igreja são todas as pessoas em todo o mundo que se converteram a Cristo Jesus e a sua palavra. A igreja, ela é comparada aqui pelo apóstolo Paulo como um corpo. A igreja, ela é formada por pessoas e não por edificações, e não por construções físicas, como nós costumamos chamar de igreja esta casa. Eu vou à igreja, ou às vezes chamamos esta casa de eu vou à congregação, mas na verdade a igreja de Cristo são as pessoas. A congregação é o ajuntamento destas pessoas. A igreja de Cristo é o ajuntamento de pessoas que servem a Cristo em qualquer lugar que este ajuntamento aconteça. Esta casa é um santuário, é uma casa de oração, é um referencial físico, aonde a igreja se reúne, mas aqui não é a igreja, aqui está a igreja, aqui se reúne a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. O Salmo de número 22 e versículo 22 declara que congregação é exatamente o ajuntamento de pessoas. Olha o que o salmista diz, Salmo 22, versículo 22: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Aleluia. Esse no meio da congregação não quer dizer no meio da casa. Congregação é exatamente um aglomerado, um ajuntamento de pessoas com o mesmo propósito, e neste caso o propósito é a adoração ao Senhor. O propósito é a glória de Deus. Aleluia. Então, queridos, a igreja, ela também é comparada a um corpo, como o apóstolo Paulo coloca, e Jesus também ressaltou que a igreja é um corpo, é tanto que ele se declara a cabeça deste corpo, tá? E nós temos várias referências bíblicas aonde a palavra igrejas aparece no plural, quando por exemplo, lá em Gálatas capítulo 1, versículo 2, quando Paulo escreve ali na introdução aos Gálatas, ele diz: e a todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Nota-se que igreja, nesse caso, são os muitos grupos de pessoas reunidas em diferentes localidades da Galácia, que era uma região aonde Paulo havia passado outrora e plantado igrejas. E esse plantar igreja também diz respeito à seara que nós vamos ver no próximo tópico deste sermão. Então, queridos, ser igreja ou fazer parte da igreja é uma ordem de Deus. É importante que nós sejamos igreja, porque há uma promessa para a igreja do Senhor. Qual é a mais sublime promessa nas Escrituras para a igreja de Cristo? O arrebatamento da igreja, quando o Senhor virá para buscar aqueles que se renderam aos seus pés e à sua palavra, aqueles que reconheceram o senhorio de Cristo e o aceitaram como Senhor e Salvador. Então é a maior promessa que o mundo espera, que a igreja espera, que todos aqueles que conhecem esta palavra, a palavra de Deus, espera. É o arrebatamento da igreja, e esta promessa é para a igreja. Observe porque é importante o indivíduo fazer parte da igreja, porque tem uma promessa que ela vai se cumprir apenas na vida da igreja, e é uma promessa para a vida eterna, é uma promessa para a eternidade. A
palavra de Deus condiciona o arrebatamento a fazer parte da igreja. E em Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 25, nós entendemos também uma ordem de Deus para aqueles que já são igreja congregarem, fazerem parte das reuniões cotidianas da igreja. Olha o que diz lá em Hebreus 10 e 25: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O autor aos Hebreus está advertindo a igreja, aqueles que já se tornaram igreja do Senhor, a congregarem-se. Eu fico observando como tem pessoas, tem cristãos que se acomodam na questão do congregar-se, estão aí acomodados com a ordem do fica em casa, a ordem é ficar em casa, e aí não vem nem para a igreja mais. Tem pessoas que desde o início da pandemia não voltaram a congregar, não vieram mais à casa de Deus, e isto é preocupante, amados, porque a pessoa, quando não vem à casa de Deus, quando não se congrega, ela está infringindo esta ordenança de Hebreus capítulo 10 e versículo 25, quando o autor aos Hebreus assevera a igreja para não deixar de congregar, como alguns estão fazendo, ressalta o autor aos Hebreus. E eu quero convidar você que ainda está em casa, você que ainda não voltou às atividades da igreja, de adorar ao Senhor, de se confraternizar com a igreja, venha para a igreja, aleluia, conforme o hino que nós cantamos aí, né? Ó, vem, 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 né? Insistentemente o hino está convidando: venha para a igreja, venha se congregar, venha para a congregação dos santos, aleluia. Então, amados, é uma ordem de Deus. Nós não temos o direito de achar que às vezes é importante congregar e às vezes não. Nós até tivemos aí no ápice da pandemia, nós contribuímos como igreja, como instituição de aglomeração, e nos recolhemos um pouco, mas assim que podemos, nós retomamos as atividades, nós retomamos estes encontros, porque este encontro que nós fazemos aqui, o culto ao Senhor, ele não é um mero encontro de amigos, ele não é uma mera aglomeração partidária. Este encontro, esta congregação que nós realizamos aqui, é um ato de adoração ao Senhor e submissão à sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, é importante estar presente nos cultos, juntamente com as outras pessoas. Você pode dizer: eu estou fazendo o meu culto em casa, mas a Bíblia fala da importância de congregar. Congregar é ajuntamento de pessoas. Olha o que diz o Salmo que nós acabamos de citar, o 22 e versículo 22: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, aleluia. Biblicamente, amados, historicamente, o povo de Deus se congrega para adorar ao Senhor, para ofertar ao Senhor cultos de louvores a Deus. E como nós vimos aqui, o nosso irmão, o diácono Eliodoro, testemunhando, ele disse que um testemunho estimula outros testemunhos. Foi difícil nós trazermos a primeira pessoa aqui à frente para testemunhar, não foi? Tivemos que insistir, contar até uma história para que a pessoa fosse estimulada a vir. Depois que veio a primeira, nós ouvimos pelo menos mais 3 pessoas aqui sendo estimuladas a testemunhar, a partilhar. Isto é o que faz a congregação, o ajuntamento para adorar o Senhor, é estimulante. Nós nos estimulamos espiritualmente a adorar ao Senhor, a servir ao Senhor, a estar avivado na presença do Senhor, quando nós congregamos. Daí é importante
a congregação. Eu não quero dizer que você que não está vindo está desviado ou perdeu a graça de Deus por não estar congregando. Mas uma coisa eu tenho certeza que você está perdendo: esta dádiva da comunhão com os santos, que não tem preço. Isto é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós observamos que a importância do culto ao Senhor, da congregação, do ato de congregar ao Senhor, ele não só estimula a nossa convivência, digamos assim, as aptidões, mas também estimula os dons espirituais no meio da igreja. Observe lá que Paulo ele escreve lá na primeira carta de Coríntios, também o texto que embasa aqui o nosso sermão de hoje, no capítulo 14 e no versículo 26, olha o que ele diz: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo significa louvores, canções, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para a edificação da igreja. Observe que isto acontece quando se reúne, quando se congrega. Está entendendo a importância da congregação, amados? A importância de participarmos do culto ao Senhor de forma regular. É porque o culto, ele se torna um ambiente envolvente, se torna um ambiente estimulador também dos dons espirituais, do louvor, da adoração ao Senhor. E observe que o texto diz: quando vos reunis. Ele não diz se vocês se reunirem. Ele não deixa aqui aberto para a pessoa escolher. Ele diz: quando vos reunir, ou vos reunirdes. Aleluia. Observe que há uma constância nesse texto. Nós precisamos estar unidos, porque a igreja ela é comparada, como nós já falamos, a um corpo, o corpo de Cristo. Nós observamos aqui que Paulo fala dos diversos membros e do cuidado que nós temos com cada um dos membros do nosso corpo, desde o mindinho à nossa orelha, ao nosso olho. Nós temos todo um cuidado. Por mais que exista alguém que seja descuidado com a higiene corporal, mas na hora que começa a doer, o camarada se preocupa, não é verdade? Porque o membro do corpo está integrado ao corpo, faz parte do corpo. Assim também é o crente. Se você não está congregando, você está como um membro desgarrado do corpo, um membro que soltou do corpo, um membro que caiu do corpo. Imagine você ir caminhando por aí, de repente a sua orelha cai no meio da rua. Seria assustador, na verdade? Tem muitos membros que já caíram do corpo, que já não estão no corpo, porque perderam a comunhão com a igreja, perderam a convivência com a igreja, amados. Nós precisamos estar ligados no corpo. O membro ele não escolhe estar ligado no corpo ou não, ele está sempre ligado no corpo. Então observe a importância de você congregar, de você estar na casa de Deus, de você estar participando ativamente das reuniões de adoração ao Senhor. Aleluia. A igreja, o corpo de Cristo que está espalhado no mundo, organiza-se de forma em igrejas locais. A igreja local é aquela que se reúne, que congrega, que louva o nome do Senhor. A igreja local, e a Bíblia traz várias referências a respeito das igrejas locais. Observe
a igreja de Éfeso, a igreja de Tessalônica, a igreja de Corinto, a igreja de Filipos, a igreja da Galácia e assim por diante, a igreja em Roma, os romanos e assim por diante, a igreja que se reunia naquele lugar. Infelizmente as pessoas acabaram se dividindo ao longo dos anos por divergências de opiniões, por divergência de doutrinas, criando as mais diversas denominações evangélicas. Hoje nós temos centenas de denominações evangélicas, e as pessoas até questionam, para que tantas denominações evangélicas? E aí vem a resposta, que é mais uma desculpa do que um convencimento. É para que todo mundo tenha oportunidade, é que tenha igreja para todos os gostos, para todos os perfis sociais. Só que Jesus instituiu a igreja. Jesus instituiu uma igreja, e é uma pena que hoje nós temos esse emaranhado de denominações evangélicas, trazendo às vezes confusões até para aqueles que estão de fora, não compreendem. Mas tem um lado bom, que é justamente o lado da pulverização em todos os lugares. O importante aqui, amados, não é a fachada da igreja, não é a convenção em que a igreja está ligada. O importante é a essência, a igreja de Cristo, a igreja que milita, que está presente em todos os lugares, em todas as cidades. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos ficar agarrados à nossa fachada da igreja. Eu pertenço à Assembleia de Deus e esta é a única igreja que vai para o céu. Eu pertenço à Igreja Batista e esta é a única igreja que é salva. Eu pertenço à Presbiteriana e assim por diante. Esta é a igreja melhor, a igreja correta. A igreja correta é a igreja de Cristo, a igreja salva pelo sangue de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos nos unir todos em torno do nome de Cristo. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21, nos diz: temos um chamado de sermos um corpo. Jesus e o Pai são um. Nós também temos esse chamado para ser um corpo, para que o mundo perceba, para que o mundo creia através da nossa unidade, da unidade da igreja como corpo de Cristo, que Jesus e o Pai são um. Então vamos ser um único corpo, o corpo de Cristo, o corpo de Cristo comprado e lavado no sangue do Cordeiro. Pastor, e seara? O que é a seara? Nós observamos lá no livro de Mateus, se você quiser abrir comigo, no capítulo 9, versículo 35, ao 37, Mateus 9, 35 diz: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai pois ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Aleluia. Aqui nós entendemos que Jesus faz uma comparação para que as pessoas entendam o que é a seara. E a seara nada mais é do que um campo agrícola, uma roça, como conhecemos aqui no Nordeste, um campo agricultável, a plantação de trigo, a plantação de arroz, a plantação de milho, de algodão e assim por diante. É a lavoura. E o que Jesus compara com a lavoura? Quando ele observa as multidões e ele comenta com seus discípulos
sobre a lavoura. A seara são exatamente as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, que ainda não tiveram uma experiência com Cristo e têm esta necessidade de salvação, como você tem e encontrou alguém que partilhou com você a palavra de Deus um dia. A seara, o campo que está branco para a ceifa, são as pessoas, são as multidões que estão exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Aleluia. A seara são todas as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, e você não precisa ir muito longe da sua casa para você encontrar alguém faminto, alguém necessitado da palavra. Por mais que esta pessoa não esteja tão receptiva como a pessoa do testemunho que nós ouvimos aqui agora, mas ela tem uma necessidade. De repente a palavra ainda não atingiu o seu coração por causa do agricultor, por causa do pregador do evangelho, por causa da forma como esta palavra foi pregada, mas todas as pessoas têm uma necessidade natural da palavra. Todas as pessoas têm uma necessidade natural de Deus na sua vida. E isto tudo é a seara. A seara não é a igreja, a seara é o mundo. A seara são as pessoas carentes de salvação, carentes da palavra de Deus. Aleluia. A igreja são os ceifeiros, a igreja são os trabalhadores. Eu sou um trabalhador nesta roça de Deus, nesta seara. As pessoas que precisam do evangelho, é o campo que precisa ser ceifado, que precisa ser colhido. E eu quero aqui fazer também uma outra comparação, e aqui já trazendo para a parábola do semeador. Você já viu um grão de milho, por exemplo, germinar em cima de uma laje, de uma calçada, ou de um chão duro, de um chão rochoso? Eu nunca vi. Geralmente ele morre ali, ele resseca quando não é pisado ou comido por algum passarinho, por algum animal. Para que a semente do milho ela venha germinar e trazer outras sementes, gerar outras sementes, ela precisa ser plantada, ela precisa ser cultivada. A terra precisa ser preparada, precisa ser regada, a semente precisa ser enterrada ali. Então, amados, eu e você somos os trabalhadores que vai fazer esse processo para que a semente venha germinar. Você é uma semente que já deu frutos para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você já nasceu neste processo, agora você precisa continuar dando frutos. Aleluia. E o crente, para dar fruto, ele precisa ser um excelente trabalhador. Você já viu aquele diarista que ele é enrolão? Só trabalha quando o patrão está presente, quando o patrão vira as costas, ele vai para o WhatsApp? Ele vai jogar free fry? Sei lá, fazer alguma outra coisa? Tem crente que age dessa mesma forma. Ele só está disposto a trabalhar quando a provação vem, quando a enfermidade chega. Ele teve a vida inteira de saúde para evangelizar, para discipular, para visitar os enfermos, para dar uma palavra para alguém que está passando por uma tribulação, por uma dificuldade, mas ele não foi, ele não encontrou tempo. Na hora que ele tem uma enfermidade séria, principalmente quando é tirado o direito de ele caminhar, aí ele disse: Deus me deu outra oportunidade, agora eu vou fazer a obra, agora eu vou evangelizar de casa em casa, agora eu vou sair em busca das almas. Não espere a aprovação chegar, busque as almas saudável, use o tempo que você tem, aleluia, para fazer a obra, para ser um trabalhador exemplar na seara de Deus.
porque os campos estão brancos, muitas colheitas estão se perdendo, ou seja, muitas vidas estão morrendo sem conhecer Deus, sem conhecer a salvação em Jesus Cristo, porque nós temos negligenciado a seara do Senhor. É por isso que Jesus disse: olha, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, e muito menos ainda aqueles que estão dispostos de fato a trabalhar, a doar as suas vidas em prol deste projeto. Então, queridos, que fique bem gravado nas nossas mentes que a igreja do Senhor não são os prédios, as construções ou as instituições, as placas de igreja em si. A igreja do Senhor são todas as pessoas convertidas a Jesus Cristo e a sua palavra em todos os lugares. E a seara são todas as pessoas que necessitam da palavra da igreja, que necessita de ser alcançada pela igreja com a palavra da verdade, com a palavra da salvação, com o evangelho da regeneração. Louvado seja o nome do Senhor. E nós, como igreja, precisamos estar dispostos a ganhar as almas, a trabalhar nesta seara, porque um dia, em breve, o Senhor da seara, Ele virá e prestará contas de todo o nosso trabalho. Ele virá como aquele Senhor dos talentos, que voltou depois de um tempo para a prestação de contas, e aquele que tinha recebido 5, ele tinha desenvolvido mais 5, tinha 10, o que tinha recebido 2, ele tinha mais 2, mas o que tinha recebido 1, enterrou o seu talento. E quando é que o crente enterra o talento? Quando ele diz: eu não vou cantar porque eu não sei, eu não vou pregar porque eu não sei, eu não falo de Jesus porque eu não sei ler, eu não saio para evangelizar porque eu não tenho conhecimento, eu não tenho cultura. Aí você vai enterrando os talentos embaixo de desculpas. Não enterre o seu talento, use a instrumentalidade que Deus te deu, aleluia, e faça alguma coisa, porque cada dia que passa, mais nos aproximamos daquele dia, conforme o autor aos Hebreus afirma aqui. Quanto mais que vedes que está se aproximando aquele dia, e aquele dia, amados, é o dia em que o Senhor da seara virá para tomar conta de toda a produção dos seus servos. Quem é servo de Deus aqui? Quem é servo de Deus? Aleluia. Então seja um servo obediente, seja um servo prudente, seja um servo voluntário, espontâneo. Aleluia. Trabalhe ao Senhor, para o Senhor, com o coração voluntário, com o coração cheio de alegria, e seja tremendamente abençoado por Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, você precisa entregar a tua vida a Jesus, confessando como Senhor e Salvador da sua vida, para que o teu nome também esteja escrito no livro da vida do Cordeiro, aleluia, e você seja chamado no dia do arrebatamento da igreja. Deus te abençoe.